Olá, seres do submundo. Como estão? Tem tido ótimos pesadelos? O conto de hoje se chama O Deus da Lua. Foi escrito pela Kaisa, aqui do Creepypasta BR. Perdido em um vasto deserto branco, o astronauta caminha solitário. Seu corpo é apenas um despojo maltratado dentro do pesado traje espacial. De seu lar, restam apenas cinzas, pois a Terra já não existe mais. Ele não pôde salvá-la. Sua missão foi um fracasso. E agora, ele era o último de sua espécie. Sem rumo, ele segue em frente, abrindo caminho entre as rochas lunares. De repente, um resplendor se deixa vir através de uma colina, e o astronauta se dirige até lá, pois seja o que for, ele não tem nada a perder. O homem sem nome e sem esperança, por fim chega à origem daquela luz hipnótica, e com assombro pode ver as criaturas mais belas que jamais imaginou. Através de seu visor, ele contempla tais criaturas dançarem em volta de uma grande fogueira feita de enxofre e sal. Eles têm pele prateada e se movem suavemente, como se flutuassem nas águas de um mar tranquilo. Próxima à fogueira, corre um rio cristalino, do que parece ser água pura. Os olhos do astronauta se enchem de lágrimas e esperança. São uma raça primitiva, sem dúvida, porém ele poderia ensinar-lhes a utilizar seus recursos. Essa era a oportunidade de se redimir e usar o oxigênio que lhe restava para criar uma sociedade embasada em conhecimento, sem mentiras, sem astaduras, sem medo. Contudo, a esperança do homem durou pouco, pois ao se aproximar e olhar mais atentamente para aquele espetáculo, se deu conta de que jaziam na fogueira dois daqueles seres, pendurados como trapos velhos. Duas das criaturas que dançavam alegremente em torno das chamas pararam para retirar os corpos já carbonizados do fogo e desmembrá-los. Em seguida, descendo a correnteza do rio, apareceu uma caixa, contendo o que parecia ser uma pasta cinza, que os seres comiam prazerosamente enquanto levantavam as mãos em um ato de agradecimento. Horrorizado, o astronauta retrocede, porém, repentinamente sente uma mão em seu ombro. Ele havia sido capturado. Amarrado e prestes a ser lançado na fogueira, ele suplica por sua vida. Uma das criaturas, que aparenta ser a líder, se aproxima e, sem mover os lábios, lhe diz: Conhecemos a sua língua e aprendemos graças ao Deus do rio. Ele nos envia junto com o nosso alimento. Por acaso, você também é um Deus? Completamente surpreendido, o astronauta responde titubeante: Quem é seu Deus? Eu poderia falar com ele? Ninguém pode vê-lo, tampouco falar-lhe. Respondeu a criatura. E por respeito, ninguém vai até onde está. Apenas sabemos que ele nos deu a vida e que vive no topo da montanha onde nasce o rio. Ele nos alimenta e nos dá sustento, sempre que o presenteamos com sacrifício. E como sabem que precisam de um sacrifício? Ninguém sabe, replica a criatura. Mas é assim, pois cada vez que realizamos o ritual, ele nos manda alimento. Nem sempre funciona, mas continuamos tentando até que ele se agrade com a nossa oferenda. O astronauta então pede permissão para as criaturas para poder visitar seu Deus, e mesmo sob a advertência de que ninguém jamais sobreviveria à presença do Criador, ele insiste, e é desamarrado para assim iniciar uma viagem rio acima. O homem sobe inclinadamente a montanha em meio a inúmeras rochas, e cada vez parece ser mais difícil, pois seu oxigênio diminui a cada segundo. Lhe restam algumas poucas horas de vida e ele está determinado a falar com esse deus lunar. Contudo, ao chegar no cume, exatamente onde nasce o rio, a única coisa que vê é uma nave terrestre de proporções descomunais. Um velho transportador cargueiro com destino a Marte, que se perdeu décadas atrás, caído no topo do monte com um compartimento de cargas partido e centenas de caixas empilhadas caindo uma a uma no rio, formado pelos intermináveis tanques de combustível líquido que segue caminho entre as rochas monte abaixo. Aí está seu Deus, pensa o homem. Pobres selvagens, sacrificam seus seres queridos para um Deus que não passa de um monte de lata velha, esperando o sustento que chegará com uma oferenda qualquer. Pobres criaturas que se perderam na superstição
acreditando que suas ações vão repercutir em algo que é inevitável. Eu queria lhes mostrar a verdade, mas me restam apenas 2 horas de oxigênio e esse é aproximadamente o tempo necessário para chegar onde eles estão. O astronauta regressa o mais rápido que pode, com a esperança de falar com as criaturas e explicar a elas que seu Deus é somente uma velha nave de carga. Os seres prateados já preparam outra fogueira para fazer sacrifício. Quando o astronauta desceu a montanha ofegante e cansado, seu monitor mostra números vermelhos. Restam poucos minutos de oxigênio. Ao vê-lo chegar, as criaturas se agrupam para recebê-lo, surpresos por ele ter sobrevivido à viagem que ninguém se atreve a fazer. Quase em uníssono, as criaturas perguntam: Você viu nosso Deus? Ele te disse algo? O astronauta vê o olhar daqueles magníficos seres. Essas criaturas selvagens, porém maravilhosas. Aquela raça jovem com futuro para trilhar. E é aí que o astronauta percebe que as criaturas merecem se enganar. Que a perfeição não se alcança em um segundo. E com o tempo que lhe resta, decide que a ignorância, as mentiras e o medo são as únicas coisas que podem fazer esses seres abandonarem seus costumes brutais. E assim, o último ser humano que existiu passou os últimos momentos de sua vida contando uma mentira piedosa. Eu falei com Deus. Ele me deu uma série de regras que vocês devem seguir. A primeira dela é: não matarás. Gostaram da história, seres do submundo? Não esqueçam de se inscrever no canal e deixar like. Ajuda muito. Boa noite e bons pesadelos.